Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Parlamento Gaúcho, Assembleia Legislativa. Eu saúdo a mesa já nominada na única representação feminina que nós temos na mesa. Doutora Luísa Fatorelli, quero agradecer a sua presença. O convite que fizemos lá atrás, naquele evento do SENGE, lá na PUC, e a senhora realmente disse que estaria presente, que era somente a Assembleia acionar, chamar, e a senhora estaria presente. Então, em seu nome, eu saúdo a todas as autoridades, também aqui meu colega deputado Jefferson, deputado Raul Ponte. Eu vou ser muito breve, porque nós, na verdade, estamos mobilizados para aprofundar essa discussão da dívida pública e também para aprofundarmos a discussão dos benefícios fiscais fornecidos no Estado, mas nós queremos lhe ouvir, né? Algumas coisas nós teremos ao longo da audiência pública uma dinâmica onde depois os membros da mesa e o plenário terão condições, ao término da sua explanação, de nos questionarem, né, de terem a palavra. Nós abriremos, né, para 10 integrantes do plenário, além dos membros da mesa, para que possam fazer o uso da palavra, e até o meio-dia, então, nós teremos, né, o tempo aí para audiência pública. Se terminar antes, ok, se não, teremos até o meio-dia. Mas a verdade é que nós estamos passando, quem sabe, um dos pontos mais agudos da crise. Só haverá um momento pior do que esse para o Rio Grande do Sul. Só haverá um momento pior do que esse para o Rio Grande do Sul. É ao final do ano de 2018, onde o Estado voltará a pagar integralmente as parcelas da dívida e onde nós teremos o término da receita que entra com o aumento que foi feito do ICMS no Estado. Então, se nós não fizermos agora, apontarmos os caminhos agora, quando terminar o ano de 2018, julho do ano de 2018, nós já estaremos pagando este alongamento de dívida. Porque o que nós estamos tratando, nós não estamos tratando de uma renegociação de dívida, como muitos falam. Nós estamos tratando de um alongamento de dívida que faz com que o Estado se mantenha bom pagador por mais 20 anos do sistema financeiro internacional, e isto tem que ficar bem claro, que hoje nós estamos tendo um alívio com não pagamento de parcelas, 280, 275 milhões por mês, mas a partir de 2018, isto volta integralmente e provavelmente o prazo aumentará 20 anos. Então, já não é nem o refinanciamento, né? Na linguagem popular é o papagaio da pedalada do papagaio. É mais ou menos alguma coisa assim que nós estamos fazendo nesse alongamento de dívida. Eu pediria, quando a gente for nos referir a esse tema, que a gente não se refira a esse tema como uma renegociação, mas como um alongamento. Nós vamos pagar por mais tempo, seremos devedores por mais tempo do sistema financeiro. E, por outro lado, o tema que nós iremos discutir aqui também, e é esse o nome do seminário, e aqui eu quero, eu não queria citar um por um, para não perder tempo nos protocolos que são necessários, são a formalidade, mas eu queria também agradecer em nome do SENGE, agradecer o SENGE, porque trouxe essa discussão pela primeira vez de forma pública e consistente
naquele seminário que foi feito lá na PUC. Mas nós teremos aqui, com esse nome da transparência, um segundo tema, que também faz parte de um projeto de lei que está tramitando nessa casa, que é a auditoria nos benefícios fiscais fornecidos pelo Estado, e que não é de agora, desse governo, nem do governo anterior. Que eu saiba, nunca houve, doutora Maria Lúcia, uma auditoria nos benefícios fiscais fornecidos pelo Estado. Nunca antes na história desse Estado se fez uma auditoria completa nos benefícios. Sabemos que tem vários tipos de benefícios. Esse 1/3 que o Estado despende em benefícios fiscais, uma boa parte dele, quase 1/3, diz respeito a benefícios, né, nacionais, que vai desde daqueles impostos que nós deveríamos estar aí recebendo, Lei Candir e tudo mais, que não se recebe. Outro 1/3 seguramente são benefícios que dizem respeito às cadeias produtivas, num acordo com o CONFAS, mas tem 1/3 desse 1/3 total que ele é discricionário pela Fazenda Pública do Estado. Ao longo dos anos, os governos têm na sua caneta, no seu corpo fazendário, e tanto o que é em âmbito nacional, o que é por acordo estadual, ou o que é discricionário da Fazenda, nós temos que ter condições de auditar conforme os parâmetros do Tribunal de Contas do Estado. Então, nós também estamos aqui, além de um projeto de lei que tramita sob o número 136, que estabelece a realização de auditoria da dívida pública estadual, nós temos um outro projeto de lei que estabelece uma auditoria anual pelo Tribunal de Contas e pela CAGE nos benefícios fiscais fornecidos pelo Estado. Bom, mas isso não é o óbvio? O Tribunal de Contas e a CAGE não têm acesso? Sim, em algumas coisas. E diga-se de passagem, atualmente, nesse último período, do final do ano para cá, com esse movimento que se começou, e eu quero aqui, Josué, lembrar das audiências públicas que nós fizemos o ano passado, na Comissão de Finanças, na confecção da LDO, na confecção do orçamento. Nós estamos fazendo uma lei para o óbvio. E neste governo, no atual governo, tem que fazer justiça de que, do final do ano passado para cá, o Tribunal de Contas conseguiu ter um pouco mais de acesso a esses benefícios, mas não o acesso total e irrestrito que a legislação determina. E aí que nós queremos chegar. No momento que nós estamos vivendo, hoje, agora, nesse momento, nós estamos tendo uma presidente dando explicações no Senado a respeito da transparência dos seus atos administrativos. Se foram legais, se não foram legais. Essa transparência e esse processo que está lá levando a presidente afastada Dilma a depor no Senado, hoje, neste momento, foi uma questão levantada pelo Tribunal de Contas da União. Que se não houvesse transparência, eu não estou nem entrando no mérito se é certo, se não é certo, se é político, se não é político, mas a verdade é que com base num parecer do Tribunal de Contas da União. Eu tive, e todos nós acompanhamos aqui, a Operação Zelotes, que anda devagar, quase parando no país. A Operação Zelotes que teve empresas gaúchas, inclusive, indiciadas na operação. Pois eu gostaria de saber se aqui no Rio Grande do Sul,
Se isso que está sendo imputado a essas empresas só vale para os impostos federais, ou se tem alguma coisa também que a gente possa olhar, possa tornar mais transparente e saber qual foi o comportamento dessas e de outras empresas com os impostos estaduais. Porque se fez lá, há que cuidar aqui. E para cuidar aqui, o Tribunal de Contas é quem cuida. O Tribunal de Contas é o órgão desta casa, o órgão auxiliar desta casa. Às vezes o pessoal não gosta muito que a gente fale, chame o Tribunal de Contas de órgão auxiliar, mas é, porque constitucionalmente o livre acesso é garantido aos legislativos, aos legisladores, e só quem tem capacidade técnica para nos dar orientação, ao fiscal da lei, aos que fazem a lei e aos que têm prerrogativa constitucional de fiscalizá-la, é o Tribunal de Contas. Então, parece o óbvio nós estarmos aqui hoje reunidos para dizer que nós queremos uma auditoria na dívida do Estado com a União e uma auditoria nos benefícios fiscais. Mas os interesses são muito grandes, são muito fortes. Nós não estamos aqui para tirar benefício fiscal de ninguém, nós queremos a justiça, nós queremos a transparência e a honestidade. E nós não podemos permitir que programas econômicos ou sociais se desvirtuem, saiam daquilo que é o seu objetivo. Há pouco tempo eu ouvi e concordo que o governo federal faça uma auditoria nos benefícios do Bolsa Família. Eu acho muito salutar. Agora, não pode fazer benefício em um programa social de desenvolvimento econômico, inclusive, que tem que haver, como é o Bolsa Família, de distribuição de renda, que tem que haver, auditoria, tem que estar transparente, e permitir que, de outra forma, aconteça o Bolsa Empresário, sem que o empresário, está tramitando aqui nessa casa, o deputado Jefferson está tramitando aqui nessa casa, uma proposta de um colega nosso que diz o seguinte: mesmo aquelas empresas que não tiverem quitada a sua dívida, né, o seu pagamento, poderão se beneficiar de incentivos fiscais, mesmo aquelas que estejam em dívida com o Estado. Mas chegou o cúmulo de nós legalizarmos, ou tentarmos, porque eu acho que não vai passar, mas tentarmos legalizar o mal pagador, aquele que não cumpre contrato. Então, é muito bom que uma série de homens e mulheres sejam guardiões, se levantem nesse tema que parece tão longe do cotidiano, do dia a dia, da pessoa, do cidadão normal, do cidadão de bem, do trabalhador, pagador de imposto, mas ele está na porta da casa, quando o cara sai da garagem e é assaltado. Ele está na porta da escola, quando as mães vão buscar os seus filhos e levam um tiro. Ele está na fila dos hospitais que não recebem dinheiro para a saúde, porque nós temos que manter alguns benefícios ou alguns pagamentos que nem sabemos muito bem se realmente ainda estamos devendo, se realmente ainda temos que pagar. Então, parabenizo a todos vocês, segunda-feira, né, um dia de inverno chuvoso, né, um dia também histórico para o país, pelo que nós estamos vivendo, mas aqui reúnem-se homens e mulheres na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para formar uma trincheira, para formar a resistência, para fazer a força contra aquilo que seja o obscurantismo, contra aquilo que seja o desperdício de dinheiro público por falta de fiscalização, e não por falta de vontade de fiscalizar, mas por falta de acesso aos dados que devem ser
né, colocados à disposição do Tribunal de Contas, dos órgãos de fiscalização e controle. Há poucos dias atrás, nós fizemos uma audiência pública, onde chamamos aqui o pessoal de Santa Catarina, da Secretaria de Santa Catarina, que lá eles têm, como se fosse o nosso TARF aqui, né, eles têm o conselho deles de recursos fiscais, e lá é o seguinte, é o mais transparente do país. Por quê? Porque cada vez que julgam recurso fiscal, procedente ou não, a íntegra do julgamento já vai para uma caixa direto no Ministério Público e no Tribunal de Contas. E todo auditor e todo Ministério Público, todo promotor tem condições de olhar qual foi o voto do conselheiro, por que votou, com base em que ele votou. E esse tipo de coisa não pode mais acontecer no Rio Grande do Sul. Nós queremos sim ter acesso na íntegra a todos os julgamentos, poder ler o voto de cada um dos conselheiros, de cada um dos relatores no TARF. Então, seja no TARF, seja na dívida pública, ou seja nos benefícios fiscais, eu concordo com aqueles que dizem que o nosso maior problema hoje está na receita. Se nós tratarmos melhor a receita, nós vamos ter também uma despesa equalizada, porque não há mais onde tirar no Rio Grande do Sul. Nós chegamos ao fundo do poço. Agora nós vimos aí entrando 120 homens da Guarda Nacional para fazer o policiamento no Rio Grande do Sul. Nós chegamos ao ponto, pela primeira vez na história, de pedir quase uma intervenção federal na área da segurança, porque não estamos conseguindo gerir, né, a segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Eu fico imaginando como é que vai ser quando nós tivermos ali na esquina um homem da segurança pública, da Força Nacional, deputado Jefferson, na esquina da Borges de Medeiros, ao lado de um brigadiano do Rio Grande do Sul. A Força Nacional ganha de 6 a 9 mil por mês. O brigadiano do Rio Grande do Sul ganha 2 mil parcelado em 3 vezes. O cara vai dizer, olha, vai tu, eu agora não vou, daquela confusão, vai tu que ganha 9 mil lá, tem dia, eu recebi 1.000 agora. Então, não dá mais, não dá mais. Isso não é crítica a governo, é crítica ao sistema, é crítica a nos resignarmos a ficarmos ajoelhados perante o sistema financeiro internacional, ficarmos ajoelhados perante as cartilhas dos ministros da Fazenda, dos ministros de planejamento, que via de regra vêm de bancos, diretamente de bancos para o Banco Central, diretamente de bancos para o Ministério da Fazenda. Os representantes dos bancos é que dizem, dentro do governo, como é que o governo tem que agir, mas essa resistência já começou, essa luz está sendo espalhada, esta semente já foi plantada e cabe a nós guardarmos, fazer com que isso floresça, com que esta árvore cresça e se torne uma árvore frondosa, a árvore da transparência. Muito obrigado, tenhamos todos uma boa reunião.